Eu estou trabalhando nesse roteiro para fazer um vídeo interessante sobre a pesquisa delas lá na Antártida, né? Sim, Então eu preciso fazer um vídeo bom para o YouTube para elas. Eu não sei se eu faço uma parada mais jornalística, se eu faço uma parada mais documental, se eu faço uma parada mais naturalista, no sentido de Carl Sagan, tá ligado? Vai sim. pro mato para gravar algumas coisas, onde tem uma paisagem legal, não sei, não sei. Vou pensar nisso ainda. Mano, esses vídeos é muito bom. Porém, eu acredito que deve dar um puta trabalho, né? O cara se deslocar, ir até lá, gravar e tal. Mas a primeira. Aquele gancho inicial, né? Assim que a primeira impressão que você fica é que realmente vai ser um vídeo top, já te prende. Tipo, só o fato de você Uhum. estar em outro local. Que é uma coisa que eu tô me preparando também, já que, tipo, eu tô muito no corre-corre, essa estrutura aqui me limita muito, sabe? Tipo assim, putz, eu Aham. só gravo vídeo aqui, se for aqui. Então, tô querendo pegar um microfone de lapela pra eu poder gravar um vídeo fora. Tipo, nesse caso, que eu vou visitar lá o secretário, já trocar um papo, uma entrevista, alguma coisa assim, Aproveitar o sabe? rolê, né? Mano, tipo, e eu sinto que pra mim seria bem prático também, sabe? O lado Aham. ruim é que às vezes sozinho você gravar fora é punk, mano. Tem que ter um Não, puto é trabalho. difícil. É difícil. Mas aqui a gente já, como a gente já tá meio veiaco, né, mano? A gente faz essa parada faz algum Uhum. tempo. A gente tem que tentar fazer uma parada mais prática, porque senão a gente não consegue manter constância. Só que eu tô motivado a fazer isso de uma forma documental ou mais jornalística, porque algo muito grande me motivou, que são as autoras do artigo entraram em contato comigo. Sim, Então, tipo assim, cara, quando existe um mínimo reconhecimento de algum lado, você fala, mano, eu acho que isso merece minha atenção, isso merece que eu dedique mais energia do que eu costumo dedicar, sabe? É, sim, e por motivos óbvios, são mulheres na ciência, é uma pesquisa que demorou anos para elas concluírem alguma coisa, para descobrir um novo tipo de vida, que vai impactar numa área científica extremamente importante e atual. A astrobiologia é uma ciência emergente. Então, sim. se a gente pretende avançar na pesquisa sobre a vida fora do planeta Terra, isso tem que ser olhado com atenção. Então, eu acho que isso merece que eu dedique um tempo e, sei lá, dedique uma energia maior para fazer algo bem feito, entendeu? Então, o roteiro tá grande, tá um roteiro de 3 páginas e eu espero falar de tudo isso. Vamos ver. Ah, mas vai dar certo, mano. Com certeza vai dar certo. Acho que se você mesclar também, mano, é uma ideia legal. Você começa tipo interno, você começa externo, e aí corta um trecho de lá pra cá. Eu tava meio que tentando fazer isso naquele vídeo sobre a Apollo 13, eu não lembro. Acho que foi sobre a Apollo 13, Mano, alguma coisa esse assim que vídeo que postou você lá. fez ficou sensacional, cara. Eu gostei dessa parte, mano, tipo assim, de mesclar cenários, sabe? Tipo, acho Aham. que pega bem. Tipo, você gravar um trecho lá e outra parte, tipo, aí no seu estúdio e tal, acho que fica legal o Não, vídeo também, fica a muito dinâmica, bom. sabe? Sempre que Uhum. terminar um bloco, você parte para outro. E aí, Totalmente, totalmente. Ó, eu não sei se esse vídeo vai pro ar, então, para quem tá acompanhando a conversa, para quem gosta desse tipo de papo, assim, descontraído, sem nenhuma formalidade, eu tava falando aqui, sobre uma pesquisa brasileira, de pesquisadoras da USP, que elas trabalham com pesquisa na Antártida, né, na ilha de Deception, e lá elas descobriram uma nova forma de vida, né, uma arqueia que não é uma bactéria, né? Isso compreende um grande domínio à parte, tá? Então a gente tem hoje na biologia 3 grandes domínios, né? Arqueia, bactérias e eucariontes. Então as arqueias, elas são esse domínio de um tipo de vida diferente de bactérias que estão totalmente atreladas com organismos basais que estiveram aqui há muito tempo, são micro-organismos bem antigos. E que no caso dessa descoberta desses micro-organismos lá na Antártida, são organismos extremófilos, né? O que significa que são micro-organismos com afinidade a condições extremas, e mais especificamente, eles são hipertermófilos, porque eles estão ali numa região praticamente vulcânica, né? Muito próximo ali de vulcão. Inclusive, a ilha Deception, ela tem o formato de ferradura, né? Porque ela faz parte ali de um vulcão, a geografia do lugar. Então, a gente tem uma mistura de grandes extremos, né? Uma parte oceânica, a gente tem uma parte de gelo e a gente tem os vulcões. E esses hipertermófilos
são micro-organismos que existem ali num ambiente que tem aproximadamente 100 graus Celsius, tá? E que a gente não conhecia, né? Então, elas descobriram uma nova forma de vida, que é totalmente importante e atrelado com a astrobiologia, né? Que seria uma área da ciência transdisciplinar, ou seja, que envolve diversas outras áreas do conhecimento científico, como a química, a bioquímica, a física, a astronomia, biologia, genética, geologia e assim por diante. Então, é, é uma área extremamente importante. Por que que isso é importante? Porque, veja só, esse ambiente, a Antártida, que seria um laboratório natural, que é onde elas pesquisam, né, onde elas trabalham há anos, é um ambiente análogo a dois lugares que a gente conhece muito bem, que seria a Lua Europa de Júpiter e a Encélado de Saturno, que compreende a mesma característica geológica, né? Ambientes que têm um oceano congelado e um oceano de água líquida embaixo, com fumarolas, né? Ou seja, com fontes termais, que são muito semelhantes a esse ambiente de vida que elas encontraram ali, né? Onde abriga esses extremófilos. Então, se existir vida na Lua Encélado ou na Lua Europa, provavelmente esses micro-organismos vão ser muito semelhantes com o que a gente encontrou aqui na Antártida. Então, a gente tem que dar atenção para isso. Então, só para vocês entenderem, é sobre isso que eu estava falando. E essas pesquisadoras entraram em contato comigo, porque eu fiz um vídeo sobre isso para o Instagram e estou preparando algo mais jornalístico ou documental para postar no YouTube. Então, fica ligado aí para vocês que gostam do tema. Isso é totalmente atrelado com astronomia, né, astrobiologia, biologia e tudo mais. Então, seria basicamente isso. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo com o Josimar, que ele já me fez esse convite, para a gente fazer uma parceria para falar de astrobiologia e tecnologia. Tá de pé esse convite aí, mano? Totalmente, totalmente. Tô ansioso aqui já para poder começar as gravações aí e a gente poder tocar em frente esse projeto. Total. E realmente, assim, tem muita coisa que a gente consegue tirar disso, né? Principalmente falando desses campos que estão interligados ali dentro da astronomia, realmente. A gente sabe que existem muitas limitações, mas, assim, inúmeras vezes a gente já conversou sobre isso. O crescimento tecnológico, né, e informacional também é muito exponencial, cara. Então, tipo assim, hoje a gente tem uma grande descoberta como essa, por exemplo, que você falou, das cientistas que são brasileiras, tá? Brasileiras, importante destacar isso. E Muito. amanhã a gente já tem mais e mais coisas acontecendo e tudo isso vai se fortalecendo para que realmente a gente consiga atingir novos objetivos, novas metas e mais conhecimento. Totalmente. E a gente estava conversando, né, nos bastidores aqui, o que tem sido um desafio para nós, né? Como a gente divulga ciência há um tempo significativo, a gente foi descobrindo com o passar do tempo meios de fazer de uma forma que seja mais prática, né? Então a gente usa uma técnica meio low edition, né? Baixa edição, para que a gente possa, com frequência, estar postando sempre. Porém, essa ideia que eu tive de fazer um vídeo para elas no YouTube, dedicado a explicar mais sobre o artigo, e disso que o Josimar convidou para fazer, para a gente falar de astrobiologia, provavelmente vão ser um desafio para nós, né? Porque a gente está pensando em fazer uma parada mais documental, né? Onde a gente tem que se deslocar para fora do nosso estúdio, para fora da nossa casa, para fora do nosso ambiente confortável, e para ambientes externos, né? Mostrar a natureza, conversar, algo meio parecido com o que o Carl Sagan fazia. E isso vai dedicar um pouco mais, aliás, isso vai exigir um pouco mais de nós. Mas eu acho que ele, né, o Josimar, assim como eu, a gente está bem animado para e motivado para fazer esse tipo de trabalho, né? Sim, com certeza. E principalmente lidando com esses assuntos que a gente sabe que precisa de muitos estímulos visuais também. Às vezes é super difícil você ficar aqui falando, falando, falando e torcer para que você só ouça, ouça, ouça. Então, tipo assim, realmente é um trabalho que a gente faz, que o Felipe faz também sensacionalmente, de ir atrás de artigos, de imagens, de coisas publicáveis para que a gente possa realmente transmitir isso de outra forma, sem ser só através da fala, sabe? Então, é um trabalho que a gente tem, mas que é muito gratificante saber que pessoas que acompanham, como você falou, realmente desse reconhecimento, e é muito gratificante a gente fazer isso. Então, a gente às vezes faz até na boa vontade mesmo ali, sem saber o que é que vai dar, se pelo menos algumas pessoas vão assistir ou não, mas aonde chega o conhecimento, cara, já vale já
Total. Inclusive, Totalmente. Fê, eu vou até trazer uma observação aqui que é interessante. Eu venho notando que ultimamente, né, com essa presença constante, essa rigorosidade que eu vim colocando na Space Sem Fim, os números de seguidores eles realmente tendem a cair, porque a gente sabe que é um desafio. Então, a gente às vezes está ali para combater pseudociência, a gente já falou sobre isso também outras vezes em outros papos, e tudo isso acaba afastando muitas pessoas. Mas aí é como a gente trocou o papo também e falou. Se isso ajuda a fortalecer a comunidade científica, a divulgação científica também, então, cara, é o que vale, tá ligado? Total. Foda-se quem tá saindo, o que importa é quem, Uhum. quem fica de verdade. Não, mas é isso, porque, na verdade, isso é triste, né? O primeiro ponto é que isso é bastante triste, né? Isso mostra que, de fato, as pessoas são bem agarradas às suas crenças pessoais e às coisas que elas aprenderam durante a vida, e tá tudo bem, contanto que a gente tenha uma flexibilidade de entender que às vezes a gente está errado, né? A gente pode estar errado em alguma conclusão ou em alguma coisa que a gente ouviu. Não à toa você perde seguidores, e eu também, quando a gente faz isso, mas o resultado de um artigo publicado recentemente, que eu fiz um vídeo sobre isso até, ele mostra que, pelo menos na área da saúde, onde tem muita fake news envolvida, naquele artigo, com aquele grupo controle de pessoas que eles estudaram, o resultado foi que, em média, 70% das pessoas caem em fake news na área da saúde, ou acreditam, na verdade, elas acreditam em fake news na área da saúde. Então, quando eu fiz aquele vídeo Sim. rebatendo homeopatia, rebatendo floral, enfim, rebatendo massagem quântica, rebatendo um monte de mentira, que vacinas não funcionam e tudo mais, eu perdi seguidores. Porque é justamente o que o artigo mostrou. Que 70% das pessoas, incluindo as que seguem a gente, elas vão acreditar nessas fake news e não no que a gente está falando. Então, se em algum Sim. momento a gente fala alguma coisa ali na área da saúde, que elas falam, puta, mas isso aí eu acreditava nisso aí, hein, mano. Acho que eu vou deixar de seguir o cara aqui, porque, né, nada a ver, floral. É, Minha tia falou que é bom eu tomar floral. Aí vem um cara que eu nunca vi falando que não, só que as pessoas não entendem que a ciência ela segue uma parada chamada de consenso. Não é o Felipe que tá falando que não é legal. Não é o Josimar que tá falando que a Terra não é plana. São exatamente. observações. A gente constata. Na ciência tem um tipo de pesquisa que é chamado de pesquisa descritiva. É um tipo de pesquisa que ela descreve um determinado recorte da realidade. Se ela descreve, é só aceitar. Não tem debate. Não tem essa sei lá, do Marcelinho de Mauá falar, ah, não, eu acho que não. Foda-se o Marcelinho, tá ligado? A gente segue o que a ciência, o que o consenso está falando. Então, o Marcelinho falando, desculpa aí, Marcelinho, pode deixar de seguir que é, é o Já vai estar. Marcelinho contra os melhores do mundo na ciência, tá ligado? Então, assim, Exatamente. E assim, cara, entra aí uma questão muito, muito importante, que é essa questão de como a informação ela é repassada, né, cara? Hoje a gente vive, de fato, a sociedade da informação e do conhecimento, porém, com o fortalecimento das mídias digitais, né, muitas pessoas elas são influenciadas por vídeos, palestras, enfim, inúmeras fontes de informação que parecem ser mais atrativas. Então, às vezes, é como você comunica. Eu nunca vou me esquecer, o César Lenzi disse uma frase muito foda e eu guardei pra caralho. Tipo assim, ele disse, cara, o mundo real ele é chato. Acho que foi na época do 3 Atlas, tal, a galera falando sobre aquelas teorias, é, loucura total. E aí ele falou, cara, o mundo real, ele é chato. Se você quer viver, tipo, numa ilusão, se você quer que as coisas que você vê dentro da televisão aconteçam, fique lá no mundo da televisão, cara. Fica assistindo seu filme, sua série. Mas o mundo real, ele exato, é cara. assim. E, tipo assim, guardei, cara, porque realmente é muito foda. A forma como a informação ela é passada impacta muito. E olha que a gente se empenha pra caramba, hein, mano? Puta vídeo bom aí que, Total. que você faz, tal, bem editado, tudo mais, Não, e mesmo e assim vice-versa. a gente luta para a gente luta para que esse engajamento aumente. Não é para ter visibilidade, é porque a gente faz isso com propósito. Pô. Se não fosse isso, já tinha parado já. Qual o intuito? O que é que motiva uma pessoa que tipo que se dedica muito para poder produzir tanto conteúdo e não ter tanto reconhecimento quanto deveria? Tipo, o que é que motiva essa pessoa? Sabe o que que motiva? Eu vou te responder o que que motiva. O que motiva é você criar conteúdo na sua página e você conseguir um espaço para pegar um projeto da computação quântica que vai acontecer na sua cidade. Isso te motiva É, ou não motiva? com certeza, com Sabe certeza. outra coisa que motiva?
quando autores de um estudo chamam a gente porque gostaram do nosso trabalho. Isso motiva também. Ah, isso Agora, motiva. e quem deixa de seguir a gente porque acredita em pseudociência? Isso aí também motiva. Não motiva, não? Com certeza. É Total. um bom sinal, né? É É um um bom bom sinal. sinal, pô. Putz, cara, é verdade. E hoje é isso, cara. Hoje realmente é a informação a todo tempo, a todo momento, cara. Acontece uma coisa lá no outro lado do mundo e a gente sabe. Se é de São Paulo, eu sou da Paraíba, a gente se encontra aqui para trocar um papo, uma ideia, porque a tecnologia permite que a gente faça isso, né? E como Exato. eu falei, cara, as coisas vão mudando, vão mudando. Lembrei até do artigo que a gente tava falando lá do Marcelo, dei uma pesquisada por alto, lembrei do que esse pesquisador, né, que é de uma universidade estadual lá do Rio de Janeiro, ele desenvolveu uma nova forma, utilizando ali a otimização das órbitas entre a Terra e Marte, para poder conseguir encurtar esse tempo de uma viagem. E aí, tipo assim, é justamente esse ponto que eu quero falar. Coisas vão acontecendo constantemente. Tipo, o mundo, ele tá sempre evoluindo, tá sempre dando novos passos ali, seja na tecnologia. E é esses novos passos que acabam moldando o conhecimento que a gente tem e sempre direcionando para um único objetivo, né? Para um único propósito, que é compreender realmente a natureza e esse universo. Então, você pensa, por exemplo, esse cara, ele conseguiu, o Marcelo, que é um pesquisador, ele tá fazendo essa pesquisa desde 2015, cara. Tipo assim, desde 2015 que ele está empenhado em fazer isso. O que é que ele fez? Ele pensou nas órbitas de cometas que passaram, que vieram entre Marte e a Terra, e ele tentou meio que encontrar ali formas de simular uma nova, uma nova trajetória, né, Trajetória mesmo, né? transmarciana. Uhum. E aí, nesse momento, ele conseguiu encontrar um ponto ideal, mas ele só conseguiu porque hoje ele tinha o apoio de inteligência artificial, ele tinha apoio de uma base de dados muito maior, então ele conseguia fazer mais simulações simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, tipo assim, o cara está nessa pesquisa desde 2015, são mais de 10 anos que ele dedica a sua vida a poder conseguir esse objetivo. E o cara, Muito ele legal. realmente só conseguiu fazer isso porque a tecnologia permitiu. E hoje, Exato. coisas que são meio que limitadas para a gente, né? Vai chegar um momento que vai ser acessível. A gente já expressou nosso amor, nosso carinho pelos bilionários, mas, tipo assim, quem não pegou a referência, volta aí, assiste lá o episódio 3, tá? No Spotify e no YouTube. Mas é, essas evoluções que estão acontecendo, tanto em empresas privadas como em agências espaciais como a NASA, estão transformando isso, cara. E aí, porra, a distância entre a Terra e a Lua é o quê? 400 mil quilômetros, arredondando ali. Seria mais ou menos isso. A distância entre Terra e Marte, tipo, a mínima distância já calculada entre Terra e Marte é 54 milhões de quilômetros de distância. Pô. É absurdamente maior, tipo, a distância. E a média, geralmente, que se considera aceitável como distância entre Terra e Marte, é mais de 200 milhões de quilômetros. Então, tipo assim, você tem Terra e Lua, 400 mil, e, tipo, Terra e Marte, 200 milhões de quilômetros, a média. Vamos lá. Uhum. E aí, tipo, o cara conseguiu realmente otimizar isso, aproveitando a janela ideal para poder fazer uma viagem dessa em torno de 5 a 7 meses. Hoje, geralmente, a gente leva 9 meses por aí, mais ou menos, para fazer. São 3 meses que fazem total diferença, né? Mas, enfim, o que eu queria compartilhar realmente é isso, é que vivemos grandes revoluções constantemente e são essas revoluções que vão permitindo que novos passos venham a ser dados e é muito gratificante realmente, cara. Às vezes a gente foca tanto na desmotivação que a gente esquece dessas motivações principais aí que você levantou. Real, real. Muito interessante, cara, porque é basicamente o tempo que as meninas estão lá no Ártico para trazer esses resultados. Essa parada de ser em média 10, 12 anos é quase que um padrão. Eu não lembro em qual literatura que eu li uma vez que dizia basicamente o seguinte, e aqui eu vou ser bem honesto. Eu não fiz nenhuma curadoria para saber se essa informação é de fato científica totalmente. Então pesquisem, não é porque eu estou falando que é verdade. Mas eu me lembro de ter visto em uma literatura que quando como que eu posso colocar isso de uma forma interessante? Einstein, por exemplo, ele teve o chamado Ano do Milagre, né? Onde ele, em pouco tempo, ele teve diversos insights e descobertas. Só que o Einstein, ele não é uma métrica comparável com as pessoas, com seres humanos normais. O cara é um alienígena, né? Então, assim, se eu for colocar o Einstein para me comparar, eu vou sair muito frustrado. É mais fácil eu desistir de tudo, deitar minha cabeça e dormir, porque nada, tipo, raramente alguém se compara com Albert Einstein. Não só com Einstein, né? Marie Curie, né? Vamos colocar uma mulher na Hum, ciência, isso é muito importante. São pessoas fora do comum, né? Agora, para meros mortais, essa literatura dizia que a média para você fazer uma descoberta de tempo
É por aí mesmo, entre 10 e 12 anos, exceto se você for um gêmeo. Então, assim, é mais ou menos isso, pessoal. As pessoas, elas levam grande parte da vida delas para fazer uma descoberta. Então, isso é muito interessante de trazer, porque a ciência, ela não é feita da noite para o dia. E aí você vê uma pessoa que está em campo trabalhando durante 10, 12, 15 anos, fazendo uma descoberta, e aí a gente tem as pesquisas que descrevem aquele recorte da realidade, para vir uma pessoa e falar que a Terra é plana. Em 5 minutos ela fala ela te convence que a Terra é plana. Enquanto que um cientista ele está há 15 anos para fazer uma descoberta. Então, veja só como é difícil de competir com pseudociência e fake news. Porque para a pessoa te enganar é 5 minutos. Agora, para aprender ciência, quero ver você sentar aqui e ouvir essa conversa que a gente está tendo aqui, que já se passaram 20, 25 minutos. É difícil, não é? Então, imagina uma pessoa que está produzindo ciência em campo ou fazendo uma descoberta. Ela leva anos. Então, quando a gente está aqui divulgando ciência, é simplesmente para evidenciar o que está descoberto. Então, seria basicamente essa a lógica do que a gente faz aqui. E assim, é algo que não acontece realmente do dia para a noite. Eu acredito que, além da magnitude do que você está fazendo, né, daquilo que você está construindo, porque a gente sabe que sempre que a gente se propõe a fazer algo é até, acho que um fator psicológico também, isso que você está falando, porque isso se aplica em diversas áreas, cara. Você deu o exemplo aí do que a gente está fazendo. Cara, quanto tempo que você se dedicou, tipo, para poder hoje estar fazendo conteúdo? Será que do nada você acordou e falou, putz, vou começar a fazer conteúdo? Não, cara, já era algo que você tinha interesse, já era algo que fazia parte da sua rotina, do seu dia a dia. Isso está presente. A gente estuda algo, eu sou formado em design também, e existe algo dentro do design que a gente chama de neurodesign, né? Que é como a gente se sente diante de um elemento, de um objeto, não importa, ou um ambiente, um espaço. E aí o que é que acontece? Quando a gente está falando sobre essa questão de sensação, é algo que demanda tempo, porque você passa por crises, né? Crises psicológicas, crises mentais, e é o famoso branco que deu ali, né? Que você passa por aquele momento que você não consegue ter insights, você não consegue extrair nada de positivo, é aquele período de seca, sabe? E existem momentos também que você vive, tipo, o auge da sua cognição, né? Que você consegue realmente, de fato, extrair boas coisas de pequenos detalhes. E só um exemplo prático para poder mostrar isso. Recentemente eu iniciei um novo projeto, né? Voltado para curadoria de relógios, selecionando modelos selecionados. E aí, tipo assim, mano, eu estruturei a parada inteira, porém eu não pensei no principal, que era o nome. Tipo assim, não saía, cara. Eu ia atrás, eu pesquisava e, putz, e tal. Falei, não, mano, não vou gastar a cabeça com isso. Isso, tipo, travou muito o processo inteiro. E aí falei, cara, até que teve um dia que eu parei e pensei, putz, obelisco, da onde eu tirei isso? Tipo, cara, eu analisei, assim, jogando alto, mais de 150 nomes. Porque eu tenho muito toque, cara. Eu sou libriano. Mentira, mentira, pô, Ó, tipo, isso aí é fake news, rapaziada. Libriano, caralho. O meu cachorro tá até latindo agora. Eu não consigo nem te pô, refutar. não, pô, essa porra aí, isso é tudo mentira. E aí, tipo, brincadeira essa parte, tipo assim, eu realmente passava por esses momentos, tipo assim, de indecisão e eu ficava, cara, não, esse nome tá faltando alguma coisa e tal. E aí realmente vem um insight. E às vezes é impressionante que, tipo assim, você pensa do nada. E por que que eu tô dando essa volta toda falando desse exemplo prático da minha vida? Porque realmente, quando você se propõe a fazer uma coisa, você não faz do dia pra noite, se for algo realmente que demanda uma certa atenção, sabe? Então, tipo assim, pô, você tem esses processos, essas etapas, principalmente se tratando de uma pesquisa científica que exige muito, né? Elaborando um estudo científico realmente exige muito de pesquisa, exige muito ali de fazer realmente essa curadoria e inúmeras outras coisas. Mas, tipo assim, vale destacar que à medida que as coisas vão acontecendo, tudo vai meio que se alinhando. Então, tipo assim, eu acredito que por trás de toda grande pesquisa há sempre um propósito, né, cara? Há sempre uma mente determinada realmente a superar esses obstáculos e chegar ali no seu objetivo. Muito legal, inclusive. Aproveita e já passa pro pessoal aí como que elas encontram isso daí. Esse projeto já tá funcionando, como é que tá? O pessoal já pode encomendar relógios? Como é que funciona isso aí? Tô precisando, hein? Meu relógio Sim, tá meio velho aqui, mano. sim, sim, mano, não, com certeza. O projeto ele já tá dando as primeiras etapas ali, as pessoas já conseguem sim, tá indo através do Instagram de Obelisco, tá? De o artigo em inglês de THE Obelisco. Só pesquisar, lá você já vai ver alguns modelos. Em breve aí, provavelmente nessa próxima semana, vai estar sendo lançado aí o primeiro catálogo com modelos selecionados
tá? Então, tipo assim, a ideia não é meio que vender relógios, é vender realmente identidade por um valor super acessível, cara. A gente sabe que hoje, tipo assim, é muito complicado você ir atrás de relógios de qualidade e tendo realmente um custo real, tipo, um custo-benefício muito bom, porque você vai lá, inúmeros marketplaces vendendo coisa de qualidade fajuta, sabe? Eu tive uma experiência totalmente frustrante, mano. Foi, na verdade, foi até o que me motivou a entrar nesse ramo. Eu comprei um relógio aí no marketplace e tal. Acho que foi no Mercado Livre, não me lembro. E aí, quando chegou, puta, relógio vagabundo e tal, pá, e nem foi tão barato assim. Tipo assim, mano, sabe? E aí eu pensei, não, cara, realmente. Então eu trabalho com modelos selecionados. Já chegaram pra mim, cara, por que não trabalha com marca? Bota a marca tal e aí vende todo tipo de relógio da marca. Não, eu realmente faço uma curadoria. Então, tipo assim, se você entrar em contato comigo, eu vou te auxiliar a encontrar realmente o relógio perfeito para você, que atenda ali as suas necessidades, seja um uso casual, seja para algum evento, não importa o que seja, eu vou te auxiliar e vou te ajudar a encontrar um relógio muito top. Então tá aí, deu belisco, é só procurar também. Bom, então é isso. Para quem gosta de relógio, eu particularmente não consigo sair sem relógio. Eu tenho o hábito de usar relógio, então eu sempre que eu vou sair da minha casa, eu tenho que estar com relógio. Inclusive quando eu tô em casa, eu não gosto de ficar sem relógio, eu não sei. Parece que tá faltando um pedaço em mim. É sério, eu tenho alguns relógios aqui, e a gente vai ver essa parada porque eu tô procurando um novo. Vou precisar adquirir um novo produto. Sempre bom, relógio é sempre bom. E Sim, sim, mano. voltando ao nosso assunto de ciência, que a gente estava trocando ideia, eu acho legal a gente falar que existe uma lógica, né, por trás de tudo isso, né? Quando a gente está falando de professores, quando a gente está falando de divulgação científica e quando a gente está falando de pesquisa de campo. E qual que é a lógica? Que às vezes as pessoas não compreendem como tudo isso funciona, tá? E aí eu vou usar o meu exemplo. Eu decidi fazer uma graduação em biologia, um bacharelado, né, que seria basicamente uma carreira acadêmica. Então, se eu fosse seguir a carreira acadêmica como pesquisador, eu precisaria seguir uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, um pós-doc e assim por diante. Mas eu decidi trabalhar com divulgação científica. Bom, o biólogo que, diferente de mim, não quis fazer bacharelado, ele provavelmente fez licenciatura, porque ele queria dar aula. Então, ele queria ser professor de biologia, tá? Então, digamos que muitos amigos que fizeram a graduação comigo, em bacharelado em biologia, elas seguiram carreira acadêmica, fizeram um mestrado, doutorado, começaram a trabalhar com pesquisa de campo. E como é que toda essa lógica funciona? Vamos lá. Pensa você que isso não só o biólogo, tá? Pode ser físico, químico. Todas as áreas da ciência têm a parte experimental, a parte de campo e a parte do professor em sala de aula e tudo mais, né? Para quem faz bacharelado e quer dar aula em universidade, tem que ter um mestrado também. Com o mestrado já consegue dar aula em universidade, tá? O licenciado, ele dá aula em escola, escola municipal, escola particular, tá? Então funciona da seguinte forma: pensa você que o biólogo pesquisador que está em campo, que está fazendo descoberta, né? Ele descobre as coisas ali, ele faz pesquisas descritivas, qualitativas, quantitativas e tudo mais, e quando isso ele é agregado cientificamente, né, que ele tem a sua revisão por pares, dependendo do caso duplo cego, que ele é incorporado para um conhecimento científico de fato, os biólogos que estão em sala de aula, que decidiram fazer licenciatura, eles vão ensinar aquilo que foi descoberto. Então, olha só, o biólogo de campo descobriu alguma coisa, o biólogo professor ele ensina, porque isso é incorporado para o meio educacional, e a gente que divulga ciência, eu, biólogo que divulgo ciência, eu tô entre esses dois termos, né? Eu pego o conhecimento que foi descoberto e entrego para vocês, enquanto que o biólogo professor está dentro de uma sala de aula levando esse conhecimento. Então, o nosso trabalho de divulgação científica seria traduzir esse conhecimento complexo científico que vem lá da descoberta do campo, do mundo experimental, para traduzir para vocês, inclusive para os alunos, de uma forma mais simples, o que aquela pesquisa quis dizer. Então, por exemplo, você está em sala de aula, aprendendo sobre biogênese e abiogênese, ou sobre o ciclo de Krebs, né? É algo muito complexo. Às vezes o professor em aula, ele só vai explicar a parte prática que cai no vestibular, que cai no Enem, mas você não sabe o porquê daquilo, como foi descoberto, e aí entra o trabalho do divulgador científico. A gente vai tentar
explicar as bases, o alicerce daquilo, para que você tenha uma compreensão mais ampla do todo. Então a lógica é basicamente essa. O pesquisador de campo ele descobre, o divulgador científico ele está aqui nas telas, né, ou no jornal, nas revistas, falando com vocês para mostrar que existe um motivo para que o governo e as instituições invistam dinheiro em ciência. O que que a ciência está fazendo com esse dinheiro? Está descobrindo novas formas de vida, está descobrindo novas rotas para pesquisas planetárias, né, para a saída do planeta Terra, para investigação de vida fora daqui. Então, a ciência serve para isso, né? O investimento em ciência é para isso. Então, essa é a lógica, né? Esses três pilares todos muito importantes. Todos eles só fazem sentido existindo em conjunto. A pesquisa de campo, a divulgação científica e os professores em sala de aula. Então, isso é uma lógica muito evidente que deve ser feita em conjunto. O pesquisador, muitas vezes, ele não tem tempo de estar aqui dando a cara e falando o que ele está fazendo em campo. É justamente por isso que a gente que divulga a ciência está aqui. Porque essas pessoas não têm tempo de estar em campo fazendo a pesquisa e aqui falando com vocês. Daí entra o nosso papel. Então a gente tenta fazer essa aproximação das descobertas aqui para vocês. Mano, com certeza. E explicou muito bem, realmente, de fato. A gente sabe também que tem diversas áreas, né? E cada área, apesar de serem distintas em termos do objeto estudado, elas apresentam características em comum, porque o método, né, sempre segue aquele padrão. E às vezes você pega, por exemplo, áreas que são muito práticas, ou que são flexíveis, né, tanto práticas quanto teóricas. Você pega um pesquisador, que é um historiador, na verdade, e ele lida com muita teoria, porque quando você vai falar ou estudar sobre o passado, realmente te resta apenas artigos, materiais escritos, publicados, e hoje a gente tem outras formas realmente de transmitir informação. Então, quando a gente pega algo que é mais prático, como, por exemplo, o campo da tecnologia, que você lida com máquinas, com objeto físico, que pode ser estudado também, você também precisa se dedicar muito em relação a explicar isso de uma forma muito acessível. Porque, por exemplo, quando a gente fala da biologia, como você falou, ou quando você fala da física, da química, na maioria das vezes, em grande massa, são assuntos muito complexos para o público que não é de dentro, para o público Uhum. que realmente que eu não vou usar o termo leigo, porque mesmo que não seja um acadêmico, às vezes a pessoa ela tem um puta interesse e a depender do nível de entusiasmo que aquela pessoa tem, ela consegue realmente ter uma boa base para poder compreender um artigo científico como esse que a gente mencionou agora. Exato, Mas exatamente. na maioria das vezes a gente precisa realmente transmitir isso de uma forma super acessível. Então a Uhum. gente lida com diversos públicos, né? Existem pessoas que são acadêmicos que estão ali para poder realmente se inteirar do que é que está acontecendo, porque a pessoa ela tá lá vivendo sua vida e do nada ela abre um Instagram e tem lá um fê naturalista falando sobre uma pesquisa tal e aparece um post do Space Sem Fim falando sobre outra notícia tal. E o nosso trabalho é isso, é estar aqui realmente divulgando isso de uma forma acessível para aqueles que não entendem e de forma muito clara e honesta para todos os públicos em geral, mano. Totalmente. E só uma nota que eu queria fazer aqui, da minha fala anterior, eu queria deixar claro que a divulgação científica, ela não é algo exclusivo de quem tem uma formação acadêmica. O que que eu quero dizer? Não necessariamente você precisa ser formado em alguma área de ciência para falar de ciência. Contanto que haja uma curadoria, contanto que você esteja falando de algum assunto com responsabilidade, você pode fazer isso. Tem muitas pessoas que não são cientistas e falam de ciência, né? O Iberê do Manual do Mundo, ele não é cientista e fala muito de ciência. Tem uma menina, se eu não me engano, é do Uma Dose de Ciência. Ela fala de física e astronomia, mas ela não tem formação. Mas ela tem uma curadoria legal. Ela foi no Uma podcast do dose de César astronomia. Lenzi. É, Isso, né? Uma dose de astronomia. é. Se eu não me engano, ela não tem formação. E ela tem vídeos com o Hércules do Matéria Escura, com o César Lanzi. Eles foram no podcast, né? No Ciência Talks, né? Se eu não me engano. Tem uma visibilidade. Mas por quê? Porque a pessoa ela tem responsabilidade naquilo que ela está informando, naquilo que ela está levando para o público. Então, a gente não tem que fazer uma ditadura nas redes e achar que só quem tem formação pode falar sobre alguma coisa. Eu não concordo com essa parada, né? Então, muita gente acha que deveria ser assim, eu acho que não. E aí, eu tenho até lugar de fala nisso, porque eu comecei em 2014, 2015, sem uma formação acadêmica falando de ciência.
Comecei com física, falando com, ajudei muita gente a passar em prova, passar no Enem. Então as pessoas elas têm uma capacidade que transcende o meio acadêmico. Você vê tanta gente acadêmica que nega a vacina, você vê tanta gente que é doutor falando que a Terra é plana. O que que um pedaço de papel vai garantir? Não garante porra nenhuma, né? É. Então, a- foi muito bom você ter falado em não usar o termo pessoas leigas, porque tem tudo a ver com isso, né? Sim, Às vezes a pessoa ela não tem uma formação acadêmica, mas ela tem um conhecimento muito amplo. Conheço pessoas, inclusive, que não têm formação em biologia, mas que entendem de forma assustadora os mecanismos da evolução. Um amigo que faz tempo que eu não falo, que na época ele tinha a maior página de biologia, se eu não me engano, do Orkut ou do Facebook, se eu não me engano, que é a Arena Evolucionista, o nome, é o Ricardo, né? Ele é da química. Então, claro, ele está envolvido no meio científico, mas ele entende absurdamente de evolução. Então, não necessariamente você tem que ter uma formação naquilo para falar só daquilo, mesmo porque a ciência ela está linkada às áreas, né? A física tem uma relação com biologia, que por sua vez tem relação com química, que por sua vez tem relação com geologia, e assim por diante. Então, existe uma conexão. Se a pessoa for autodidata e tiver responsabilidade no que ela está falando, show de bola. Então, eu acredito que seria muito mais viável que houvesse uma responsabilização naquilo que as pessoas estão falando nas redes do que a pessoa ser obrigada a ter uma formação acadêmica em uma área para falar só daquilo. Não. Então, por que que a gente não responsabiliza quem está falando mentira na internet? Vai lá, responsabiliza quem fala que vacina não funciona, porque às vezes a pessoa que é pró-vacina, que acredita em vacina, que valida a ciência e as descobertas, não tem nenhuma formação. E por que que ela não pode falar? Por que que o cara que tem um diploma fala que a Terra é plana e tá tudo bem? Não tá, não. Esse cara devia se fuder, e não quem é, tá falando verdade na internet, entendeu? sim. Sim, exatamente, mano, com certeza. E é até um ponto também muito válido, só para encerrar até o que eu estava falando, é que você percebe também que a postura da sociedade perante a comunidade científica mudou muito também, mano. Não sei se isso é fruto realmente dessa grande massa de informação que é compartilhada, porque assim, a gente sabe que toda revolução ela tem pontos positivos e negativos, né, mano? Ela traz coisas boas e coisas ruins. Então, tipo assim, se você pega, eu vi um vídeo, cara, tipo assim, de Einstein fazendo uma viagem para palestrar, alguma coisa assim. Um vídeo não, aliás, uma cena de um documentário. E aí ele tava indo para fazer essa viagem e tal, e tipo, tinha uma multidão, tipo, no metrô, na estação, tipo, acompanhando o cara era febre, pô. E tipo assim, as pessoas não eram da comunidade científica, elas não tinham formação. Então, tipo assim, era uma celebridade pra época, e hoje a gente sabe que a luta que é. Exceto quando acontece uma coisa muito fora da curva, como foi a pesquisa da doutora Tatiana Sampaio, e aí do nada, tipo, todo mundo começa a falar, pô, 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 e depois esfria novamente e a gente volta pro mundo Uhum, real. total. O mundo chato e real, de acordo com o professor César Lenzi, né, mano? Então, tipo assim, hoje a gente vive muito de épocas. Então teve Artemis 2 e foi aquele bum, bum, bum de novo e tudo era mágico. E, tipo, aquele cara que tava indo trabalhar numa fábrica, numa indústria que não tinha nada a ver com ciência, tava falando com os amigos e tal, o cara que estava na pizzaria e ia servir uma mesa e a galera estava falando sobre isso, mas depois a gente volta para o mundo real, para o nosso mundo fechado, chato e real. Mas, tipo assim, é só um ponto realmente que eu queria destacar, é que o comportamento da sociedade perante a comunidade científica mudou muito também, sabe, cara? E eu, por mim, encerraria com essas suas palavras aí que você mencionou muito bem. Já estou com o dispositivo aqui já, em fim da linha, e foi muito bom trocar esse papo, essa ideia, mano. Discutir, falar sobre ciência com você sempre é muito foda, muito da hora. E espero realmente que vocês que estão assistindo, que vão ver esse vídeo, que foi gravado super despretensiosamente, é, curtam, comentam alguma coisa e interajam com a gente, tá? Totalmente. E queria também agradecer para vocês que estão aqui até agora, para o Josimar, que aceitou bater esse papo. Sempre muito rico a nossa conversa, né? Em breve a gente tem projetos aí para continuar desenvolvendo, chamar pesquisadores, cientistas para trocar uma ideia e tudo mais, colocar no Spotify. Ah, e é isso. A gente trouxe temas relevantes, então se você gostou, compartilha esse vídeo. Segue a gente, o Space Sem Fim, que faz um excelente trabalho, o Natural Space em todas as redes, o Fê Naturalista, tá? Que sou eu. E é isso. A gente segue com a divulgação científica.
no combate às Exatamente. pseudociências, às fake news e às ciências de mentira que estão aí, Uhum. mas que a gente vai estar sempre mostrando que a ciência ela tem um time muito forte. E esse time ele não é composto somente pelos famosos que você já viu da ciência. A gente está aqui, pronto para embater aquilo que não é ciência de verdade. É real, real, realzão, mano. E é isso mesmo. E assim que sair daqui, cara, eu vou precisar tomar um banho pra poder tirar de mim essa impureza que eu comentei que era libriano, cara. Chega a dar um tirar isso de dentro Puta de que mim, cara, pariu. porque putz, viado, tipo assim, porra, libriano, se você é libriano, cara, vai tomando Muito bom, brincadeiras à cara. parte, cara. Eu sou Mas tipo taurino, assim, eu sou taurino, tá? Eu faço aniversário, inclusive, no dia 19 de maio. E eu amo relógios. Olha só. cara, tá chegando, vem aí mais um novo patrocinador, hein, galera, pra quem não conhece aí também, Olha só. já já tem um patrocinador master por aí em todas as plataformas. E é isso, mano. A gente segue vivo, segue empenhado aí na divulgação. E é isso. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, divulgar mais alguma coisa. É isso, só agradecer o pessoal. Tamo junto, obrigado por você que tá aqui até agora. Não esquece, se inscreve, deixa seu like, acompanha os links que tiverem aqui na descrição. E é isso, a gente vai estar aí sempre. É isso, Josimar. É Tamo junto, nóis. mano. Valeu, galerinha. Valeu.